Olá, meu nome é Luísa e eu vou apresentar a seção 7.3 do livro, que é a Gerenciando a Inovação na Organização Industrial. Bom, nas sessões anteriores foi explicado o que é a inovação e por que ela é tão crucial para a competitividade. E agora, nessa sessão, será apresentado como as empresas podem gerenciar esse processo. Essa sessão ela se inicia com a seguinte ideia, que o mais importante para uma organização que pretenda inovar sistematicamente é que ela deve ser capaz de conduzir tal processo repetidas vezes. Isso significa, então, que a inovação não pode ser um evento isolado na empresa, porque para que a inovação seja uma vantagem competitiva real, ela precisa ser uma capacidade da empresa, algo presente na rotina, e não, como o próprio livro diz, um corpo estranho no organismo. Então, para que isso se torne realidade, é necessário desenhar em torno do processo de inovação um sistema gerencial e contar com equipes devidamente preparadas e responsabilizadas por conduzir a inovação na organização. Então, o objetivo da gestão da inovação é exatamente esse: é transformar a inovação de um acaso em um processo confiável e frequente. Então, como a própria imagem mostra, é um ciclo que estará se repetindo sempre. E para que essa repetição da inovação seja possível, é preciso um processo estruturado, um processo focado no desenvolvimento de novos produtos. E um bom processo de inovação, como é retratado no livro, ele tem como missão principal quebrar o risco e a incerteza do projeto em partes menores, permitindo assim que as decisões sejam tomadas de forma ainda mais seguras. Então, basicamente, um bom processo de inovação, ele mira o envolvimento e consideração dos requisitos de todos os stakeholders, reduz variações na definição e controle das atividades necessárias à condução do projeto, permite comparações gerenciais úteis entre projetos distintos e facilita o controle de projetos simultâneos. Um dos modelos de processo muito utilizado é o de Stage Gates. É um modelo que foi desenvolvido por Robert Cooper e, como o diagrama mostra aqui nessa imagem, o processo é dividido em stages. Então, aqui dá para ver cada um dos estágios do processo. E esses estágios, eles são as fases onde o trabalho é executado pela equipe do projeto. E os gates, que estão retratados aqui pelos números, eles são o que pode ser chamado de pontos de decisão. Então, a ideia é que em cada gate apresentado nesse diagrama seja avaliado o projeto e tomada algumas decisões, como, por exemplo, continuar, cancelar, pausar ou recomeçar o estágio. Então, o processo ele é continuamente avaliado. Bom, a gente também selecionou alguns vídeos muito interessantes. O primeiro vídeo é um vídeo que o próprio Cooper ele explica a filosofia por trás da metodologia de StageGate e compartilha a história de como o modelo nasceu. O segundo vídeo, por sua vez, ele é um bate-papo também com o Cooper e nesse bate-papo são abordadas questões da inovação de produtos, como a mitigação de riscos em projetos de desenvolvimento de novos produtos, a incorporação de metodologias ágeis e também destravar processos de projetos estagnados. E o último link, na verdade, é o LinkedIn de Cooper e nele tem várias ideias muito bacanas. Bom, no Brasil, alguns pesquisadores da USP, da UFSCar e da UFSC se basearam no modelo de Cooper, apresentado anteriormente, e propuseram um novo modelo, que foi chamado de modelo de referência, que basicamente ele adiciona uma perspectiva informacional. A grande contribuição desse modelo, né, é agrupar o processo em 3 macrofases. Então, tem o pré-desenvolvimento, que é onde se faz o planejamento estratégico dos produtos. Tem o desenvolvimento, que é basicamente o projeto em si.
E tem o pós-desenvolvimento, que envolve o acompanhamento do produto no mercado e uma eventual descontinuação do produto. Bom, esse modelo ele também formaliza os marcos intermediários, que é chamado de milestones, que são pontos de controle dentro de cada uma das etapas. Então, aqui tem os gates normais, como foi mostrado na metodologia anterior, e também tem esse milestones, que são esses outros pontos menores dentro das próprias etapas. E o modelo ele também dá muita ênfase no gerenciamento de mudanças, entendendo que o projeto ele vai mudar à medida que se é aprendido mais sobre ele. Então, tanto o modelo de stage gates quanto este modelo, eles são ótimos para inovações incrementais, ou seja, para melhorias. E um outro modelo que também é considerado clássico é o chamado funil de inovação. O conceito ele é exatamente o que essa imagem aqui ela mostra. É um processo de seleção, basicamente. Então, o conceito do modelo de funil é justamente por sua forma. Dentre as várias possibilidades em jogo, poucas de fato chegarão ao estágio final do processo. Bons funis de inovação possuem bocas largas e gargalos estreitos. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a boca larga, ela significa que a empresa deve capturar o máximo de ideias possíveis, de todas as fontes. E o gargalo estreito significa que a empresa deve ser rigorosa ao selecionar quais ideias receberão recursos para se tornarem projetos. E isso é crucial porque os recursos, dinheiro, tempo, pessoas, eles são sempre escassos e a empresa não pode fazer tudo ao mesmo tempo. O modelo de funil ele também é usado para explicar o conceito de inovação aberta, que é definida por um conceito, né, definido por Henry no início dos anos 2000. E a ideia aqui é que o funil ele não é fechado. E como dá para ver na imagem, as fronteiras elas são permeáveis. Isso significa que as ideias não precisam vir só de dentro da própria empresa. A empresa, então, ela pode capturar ideias e tecnologias externas, por meio de parcerias, licenciamento ou aquisição. E da mesma forma, um projeto interno não precisa necessariamente ser lançado pela própria empresa. Ele pode sair, vamos dizer assim, do funil mais cedo. Então, por exemplo, ele pode ser licenciado por uma outra empresa. E a adoção da inovação aberta tem 3 benefícios principais, que são eles: a redução de custos, tempo e riscos. Então, em geral, os custos da inovação aberta são menores em relação à quantidade de insumos e ideias. Isso é bem lucrativo para as empresas. Além disso, na inovação aberta, o tempo é direcionado para a gestão do processo e não demanda horas de trabalho em equipe. Segundo ponto, agrega valor e alcança novos públicos. Então, a inovação aberta é sobre se abrir para o mercado e ser visto no ecossistema como um todo. Além disso, quando existe uma operação colaborativa, a participação do consumidor também é estimulada no processo de inovação. Com isso, você se torna mais próximo do seu público-alvo e melhora a experiência do cliente. E por último, criação de novos produtos. A inovação aberta estimula novas ideias e serviços que vão surgir de acordo com as necessidades e soluções de outras empresas. Bom, aqui a gente trouxe alguns exemplos de algumas empresas. O primeiro exemplo é da empresa Comgás, que em pouco mais de um ano de operação, a Plugway, que é a plataforma de inovação da empresa, ela gerou mais de 9 milhões em benefícios para a empresa. Outro exemplo muito interessante também é o da Natura. A Natura ela tem um programa que se chama Natura Startups, que ele é pioneiro na inovação aberta no Brasil e foi idealizado para impulsionar a inovação e ajudar startups do setor a crescerem. Então, com isso, a marca consegue gerar credibilidade dentro do mercado, expandir seu público
e ainda formar parcerias e estratégias para o direcionamento do negócio. E, por fim, a Globo. A Globo ela faz da inovação tecnológica um pilar fundamental em todas as pontas de seus negócios. Então, através de um programa chamado Media Tech Lab, a organização amplia suas fronteiras a um ecossistema externo de inovação. E, além disso, com o seu laboratório, a Globo se prepara para futuras demandas e se mantém preparada para novos modelos de negócio, evoluções e mudanças tecnológicas que possam surgir. Bom, os processos, todos eles que foram citados anteriormente, eles precisam de um sistema de gestão da inovação. Um sistema de gestão da inovação pode ser definido como uma estrutura legitimada para gerenciar e melhorar políticas, procedimentos e processos de uma organização de forma contínua. E para se garantir a efetividade da organização é necessário, primeiro, mandato e responsabilidades, estrutura e processos, recursos e habilidades, e, por fim, liderança e governança. Então, para o desenvolvimento das atividades e projetos de inovação, são necessárias condições pré-existentes na organização que propiciem a inovação. Então, são elas. Primeiro, disponibilidade de tempo para inovação. Então, essa é a queixa mais comum. Se todos estão 100% ocupados com a rotina, não há espaço para o novo. Então, empresas sugerem que sejam reservados de 10 a 15% da carga horária das pessoas, dos funcionários, no caso, para viabilizar a geração e condução de novas ideias. Segundo, maximização da diversidade. Então, é preciso ter pessoas com diferentes formações, experiências e visões de mundo. E, por fim, oportunidades de contatos e conversas. Então, a inovação ela raramente nasce de uma pessoa sozinha. Então, ela surge da interação entre as pessoas, então é muito importante esses contatos. O objetivo final, então, é construir o que o livro chama de capacidade sistêmica de inovação, a qual exige uma estrutura, sendo ela representada por 4 pilares, que são apresentados nessa imagem. O primeiro pilar, este de cima, é o liderança e organização. Então, basicamente, ele fala sobre o comprometimento dos líderes da empresa e distribuição da responsabilidade pela inovação por toda a organização. O segundo pilar é cultura e valores. Esse pilar ele reconhece que a maioria das culturas corporativas não estimula o aprendizado coletivo, de forma que abrange todos os níveis, funções e negócios. O terceiro pilar é o pessoas e capacidades. Ele toma a inovação como uma habilidade de ser adquirida e a criatividade das pessoas como potencial vantagem estratégica. Então, ele vai reposicionar o papel dos recursos humanos e buscar atrair pessoas com potencial empreendedor. O quarto pilar e o último é o processo e ferramentas. Então, ferramentas, processos e mecanismos práticos para gerenciar a inovação. Então, demanda a mudança das métricas e critérios de premiação, além de avaliação de carreiras e remuneração com base em inovação. Nesse contexto, é necessário, então, reconhecer que a literatura oferece diversos métodos, técnicas e ferramentas para a inovação. Então, alguns deles são, primeiro, roadmaps tecnológicos. Como mostra aqui na imagem, eles são basicamente um mapa visual que planeja a evolução e aplicação de tecnologias ao longo prazo. Então, ela se alinha aos objetivos estratégicos e de mercado da empresa. O segundo exemplo é o Design Thinking. O Design Thinking é uma abordagem centrada no ser humano e ela usa a empatia para entender assim, o usuário e, com isso, ela realiza a ideação, a prototipagem e teste para resolver problemas complexos de forma criativa.
O terceiro exemplo é o chamado de TRIZ, que é Teoria da Resolução de Problemas Inventivos. Basicamente é uma metodologia sistemática de origem russa, focada em resolver contradições técnicas. Então, por exemplo, quer que algo seja mais resistente, mas também quer que seja mais leve. Então, ela se baseia em padrões e princípios de invenções extraídos da análise de patentes. E o QFD, o QFD eu acredito que a maioria dos meus colegas possuem mais familiaridade, porque ele foi já citado na matéria EMA 187 de projetos mecânicos do curso de engenharia mecânica. Então, basicamente, essa metodologia ela vai pegar os requisitos dos clientes a respeito de um projeto e transformar em especificações de engenharia. Então, basicamente, vai mostrar como uma empresa pode transformar o que o cliente quer em uma solução. E a partir desse diagrama também é definido a prioridade de cada uma dos requisitos de cliente e suas consequentes especificações de engenharia. Então, isso ajuda a pessoa da empresa priorizar as inovações e o que deve ser alterado naquele projeto. Bom, então, vários modelos de referência para sistemas de gestão da inovação vêm sendo propostos, mas o que pode se ver comum a todos é que a maior parte deles é um processo de inovação como centro e em torno do processo, de forma mais ou menos explícita, se organizam elementos gerenciais que viabilizam e dão suporte à execução. Então, a gente vai apresentar agora 3 modelos que são destacados pelos autores do livro de referência. O primeiro modelo, ele é o modelo das 2 rodas, MDR, propostos por professores da UFMG e da UFV, em parceria com a FIENG. Bom, o MDR ele busca uma maior adequação à realidade de pequenas e médias empresas e baseia-se na lógica do ciclo de melhoria PDCA, aplicado aos processos gerenciais de inovação. Então, o módulo do Comitê Estratégico está direcionado ao estabelecimento de diretrizes estratégicas para os esforços de inovação a partir da visão de longo prazo da organização. Já o módulo do Comitê de Implantação, ele age no nível tático da empresa e tem a função principal de gerenciar o portfólio de inovação, então ideias e conjunto de projetos em andamento. E enquanto isso, por fim, o módulo de equipes de projeto ele foca na operacionalização de cada projeto de inovação conforme sua natureza. Então, por exemplo, um novo produto, um novo processo, modelo de negócio, organizacional, e ele então vai estabelecer a visão processual do modelo. E agora sim, por fim, o modelo de organização do trabalho ele constitui um suporte para todas as equipes, a fim de garantir a boa gestão de pessoas que possam contribuir efetivamente com o processo de inovação. Então, basicamente, ele representa as ações que garantam a aprendizagem e enraizamento de uma cultura de inovação permanente. O segundo modelo que vamos apresentar, seguindo a cronologia dos autores, é o Sistema para Inovação Industrial, chamado de SII. Ele é um trabalho de professores ligados ao Center for Innovation Management Studies da Universidade Estadual de Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Então, enquanto o MDR apresentado anteriormente se desenha para pequenas e médias empresas, o SII é proposto para grandes empresas industriais com 3 objetivos principais. O primeiro é guiar organizações para desenvolver rapidamente ideias em oportunidades de negócio legítimas e rentáveis. O segundo é capturar oportunidades
Então, ele vai capturar essas oportunidades em um business case convincente para garantir os recursos necessários e planejar a adoção da inovação e estabelecer o sistema de governança necessário requerido para inovar sistematicamente de forma radical e medir o desempenho da inovação no mercado. Então, esses três objetivos principais são bem detalhados nessa imagem. O terceiro e último modelo de referência é o chamado DNA. DNA é Discovery, Incubation e Acceleration, que em português é descoberta, incubação e aceleração. Esse modelo ele foi proposto por uma equipe de pesquisadores ligada ao Instituto Politécnico de Rensselaer, com o apoio do IRI, que é o Industrial Research Institute, que é o Instituto de Pesquisa Industrial dos Estados Unidos, que durante 10 anos de pesquisa dedicou-se ao estudo de construção de capacidade de inovação em organizações industriais e tornou-se referência mundial no assunto. Segundo os pesquisadores, a inovação sistemática demanda da atuação de 3 grandes blocos, que é a descoberta, a incubação e a aceleração. A descoberta, ela se trata da criação, reconhecimento, elaboração, articulação de oportunidades. Então, é uma fase de conceituação que envolve pesquisa básica, busca interna, busca licenciamento, compra, investimentos externos. Já o bloco de incubação, ele trata da evolução da oportunidade até tornar-se proposta de negócio. Então, é uma parte da experimentação. Então, envolve a técnica, aprendizado de marketing, criação de mercado e domínios estratégicos. Já a parte da aceleração envolve o incremento do negócio até que se autossustente. Então, basicamente, é a parte da comercialização. Então, envolve focar, responder, investir. A aplicação do DNA, então, ele é bem mais ajustada à realidade de grandes corporações, constituídas por várias unidades de negócios. Então, nesse contexto, a transição de ideias e oportunidades de inovação entre diferentes instâncias da grande organização industrial é o desafio central. Partindo para o próximo subtópico, quem faz a gestão da inovação? Como diz a própria citação no slide, os resultados inovadores de forma regular e sistemática não são alcançados de maneira natural ou involuntária nas organizações. O que isso significa? Muitas empresas elas dizem que a inovação é responsabilidade de todos. Embora a intenção dessas empresas seja boa, o livro alerta que o que é responsabilidade de todos pode acabar sendo responsabilidade de ninguém. Então, uma capacidade de inovação sistemática e a própria operação de um sistema de gestão da inovação demandam a existência de um time, um grupo ou um departamento que se responsabilize de fato por fazer a inovação acontecer no ambiente industrial. E aqui essas duas imagens elas representam bem isso. A primeira imagem mostra o arqueiro de olhos vendados atirando flechas aleatoriamente. Então, várias flechas estão espalhadas aqui no chão. E, por exemplo, aqui tem uma que acertou o alvo. Então, representa bem isso. Pode ser que, nesse caso mais desorganizado, realmente alguma flecha atinja o objetivo principal, mas muitas estarão sendo desperdiçadas. E aqui representa uma maneira involuntária, né? Vamos dizer assim. Já nessa segunda imagem, representando mais algo sistemático, ele mostra o arqueiro focado. Então, ele mira cuidadosamente, como se ele estivesse cuidando do processo em si, cuidadosamente, e ele acerta o centro do alvo. Então,
o esperado é que ele atinja aquele resultado inovador. Então, é uma metáfora bem interessante sobre a diferença entre sorte, que seria essa situação, com estratégia. Então, o que basicamente está querendo dizer é que os resultados regulares ela não vêm da sorte. Falando agora da função inovação, chamada de FI, então a função inovação ela é oriunda de um estudo dos autores. Ela foi baseada em 15 organizações industriais de grande porte no Brasil e ela foi estruturada em 6 perspectivas, que é propósito geral da FI, origem dos grupos de inovação, a legitimidade e norteamento da FI no ambiente organizacional, o envolvimento das pessoas, atribuições da FI e perspectivas futuras da FI. Então, as atribuições da FI elas traduzem efetivamente as atividades desenvolvidas pela função e tornam identificável no ambiente organizacional. Então, a função inovação ela tem 12 atribuições que estão dispostas aqui na tela. Vou passar detalhando cada uma delas. A primeira atribuição é a busca de fomento e incentivos fiscais, que é a busca de recursos externos, então monitoramento de oportunidades de financiamento, elaboração de projetos para financiamento, a parceria com ICTs, que são institutos de ciência e tecnologia, então é basicamente o estabelecimento e gestão de parcerias com universidades ou centros de pesquisa, o portfólio e gestão de projetos de inovação, que é o controle e gestão do portfólio de inovações em análise e desenvolvimento, planejamento individual dos projetos de inovação e envolvimento com seus aspectos gerenciais. Outras parcerias que envolvem o estabelecimento e gestão de parcerias com associações empresariais, com clientes corporativos, fornecedores, propriedade intelectual, que é basicamente o desenho das políticas de propriedade intelectual. Então, envolve a gestão de patentes, mineração de patentes, estudo de formas de proteção, licenciamento. Temos a cultura de inovação, basicamente ações voltadas ao ambiente organizacional de inovação. Então, eventos, iniciativas de comunicação, canais de envolvimento das pessoas em geral. A parte de P&D, que é pesquisa e desenvolvimento, que inclui o envolvimento direto da função inovação com atividades de pesquisa, de desenvolvimento tecnológico. Temos a prospecção estratégica tecnológica ou mercadológica, que é a predição de cenários futuros, seja de forma intuitiva ou por meio de ferramentas de mapeamento. Desenvolvimento de competências. Então, são iniciativas de capacitação de áreas ou pessoas em gestão de inovação, ou então voltadas à criação de competências tecnológicas para viabilizar projetos de inovação. Gestão de ideias internas, que trata da captação de ideias de inovação de funcionários via programa de ideias. Tem a gestão do conhecimento, que são ações como comunidades de prática, blogs para discussão de temas específicos relacionados à inovação, esforços de formalização e registro de experiências, registro e compartilhamento de lições aprendidas. E, por fim, novos negócios e investimento de risco, que são atividades voltadas à criação de novos negócios, aplicações de tecnologias atuais em mercados ainda não explorados, atuação como um investidor de capital de risco, entre outros. Então, finalmente, como essa função inovação se encaixa na empresa? Então, a função inovação ela não é necessariamente um departamento isolado, ela funciona como uma arquitetura de rede, igual mostra aqui nesse diagrama. Então, além de um grupo central de pessoas que respondem pela missão da função, 3 outras instâncias essenciais foram identificadas, que são os comitês estratégicos, os pontos focais e os times de projeto. Então, essas instâncias se ligariam então ao grupo central para direcionar
o trabalho deste grupo, catalisar ligações internas ou mesmo assumir responsabilidades complementares. Então, vale reforçar que o intuito central da função inovação não é conduzir por conta própria as inovações da empresa, mas sim dar suporte à operação do sistema de gestão da inovação, catalisando a ocorrência de inovações no ambiente organizacional. Então, as equipes que se dedicam à gestão da inovação nas empresas, elas costumam ser pequenas. Então, entre 3 e 10 pessoas, variando conforme o porte da empresa, claro. Também varia conforme a maturidade do sistema de gestão, entre outros aspectos. E, em alguns casos, esse time de trabalho ele é totalmente dedicado à atividade, mas é também comum que se organize a partir da dedicação parcial de pessoas alocadas originalmente em outras funções. Isso acontece sobretudo em empresas de menor porte. E em vez de apenas implementar a estratégia já estabelecida da empresa, a função inovação ela tem o papel de influenciador-chave da estratégia. Então, além de permear toda a empresa e gerar resultados reais em competitividade e sustentação do negócio.